Parou, assim. Aí ficou pra ela, pegou. Aí ela pediu pra mim, de ontem. Vai chegar lá pro fim do mês, mas essa porra é de maconha, essa porra. Poxa, eu não sei dela, ainda não sabe onde é o remédio. Uai, mas se resolver... Aí ele encontrou no site lá, R$100. Aí ela pesquisou em outro, 60. Eu vou ter que comprar um amanhã que é 100, né? Uhum. E a médica passou um primeiro para mim, mas também não fez efeito, né? Eu passei com ela segunda-feira, ela falou, não, mas sair é muito fraquinho, né? Então foi o seguinte, para não perder o que você tem, você toma 2 de uma vez. Aí você compra esse daqui, o que eu estou tomando era 35 miligramas, isso aí é 75 que ela passou, mas eu vou comprar 100 conto também. R$101 para cá. Aí eu vou comprar e vou tomando esse e o outro só vem 12 cápsulas só. Sabe essa porra? É um por dia que tem que tomar? Não, disse que a dor for pouca, mas tomar um, né? Aí se a dor for muito, tem que tomar 2. Vai só 3 dias só. 2 parar. Aí depois que tomar 3 dias, para. Para. Hã? É, É a filha da Luzinete, tá esperando a sexta chegar e ela vai deixar da Luzinete aqui. eles estão chegando? Chegaram ainda não. Vamos lá então. Vamos, meu filho. O Vou. que você quer saber? Eu primeiro vou começar a falar. Você fala seu nome completo, por favor. Meu nome lá do norte chama Sebastião. Sebastião? Não, mas Eu eu não sou seu nome certo. Mas meu nome é Francisco Carneiro de Melo. Francisco Carneiro de Melo. Senhor, qual que é a sua data de nascimento? É 4/10/1945. 45. E nome dos seus pais? A minha mãe eu sei, pai eu não conheci nem. O pai só foi para fazer. Então, o nome da sua mãe completo, você lembra? Adelma Maria da Conceição. Da Silva. Da Silva. Da Silva. Adelma Maria da Silva. Adelma Maria da Silva. O senhor nasceu em qual cidade? Não sei. Não sabe? Eu nasci em Pernambuco. E a mãe dele nunca falou. É, Onde ele tinha nascido. ela falou que pelo que ela falou, não falou pra mim, que a gente me perguntaram, eu nunca perguntei. Pra falar a verdade, nunca perguntei, né? Os meninos que enchiam o saco dela, né? Aí, mas ela disse, acho que foi num, acho, né? Não sei, né? Eu nunca falaram a verdade mesmo. É num lugar chamado Pacaembu, que é entre Belo Jardim e São Caetano, no meio, né? Nós passamos lá, Eu aí a sabia estalta dele, lá ele da é na do terra do lugar, machista. tinha uma estalta lá com quase machista. Eu disse que eu nasci aí na esquerda, mas lá do outro lado, andando para frente, tem um lugar chamado Agreste das Melancias, né? Aí minha mãe tinha uns parentes lá, né? Aí eu acho que ela mudou para lá. Aí eu acho que já estava só, não sei. Aí mudou para lá. Aí ficou. Também quantos tempos eu não sei, né? Se você botar aquela blusa ali, é bem quentinha. Aí acho que me ajudou, me deu uma força quando eu era novo mesmo, foi uma madrinha minha, né? Uma madrinha? É. Minha mãe ia pro forró, né? Nova, né? A mãe dele era forrozeira. Nova, lá em Pernambuco é forró o ano inteiro, né? Aí ficou uns tempos lá, não sei quanto também, que é criança também. Aí mudou lá para um lugar chamado Salgadinho. Aí já perto de Cachoeirinha, né? Aí minha avó morava lá. A casa era da casa João de Balsa, só tinha uma porta, né? Tinha uma porta e tinha. Aquela é feita de casa feita de barro, não sei se você já viu. Uhum. Feita de barro. Aí tinha uma parede assim, no meio assim, aí tinha tipo
divisória aqui, e do outro lado lá, tipo 4 lá e 6 lá. Isso aqui. Tinha, o móvel lá era uma cama de couro que tinha, somente. Tinha uma cadeira, um banco, tinha nada. Nada. Era só um teto mesmo. E aí, Né? era um lugar, aquelas pedras vermelhas que tem assim, sabe? Fiquemos lá, ficou tempo também, né? Mas só pra, essa casa era a casa Da da minha sua, avó. da sua avó. Onde ela vivia, não era dela não, ela morava lá no Taitão do Paraná. Aí, ficamos lá, não sei quanto tempo ficamos lá, né? E depois ela comprou um pedacinho de terra lá, aí fez uma casinha lá, uma salinha, um quarto e uma cozinhazinha lá, né? A sua avó. Na minha mãe. Ah, tá. Aí minha avó, meu tio, aqui nós morávamos lá nesse negócio lá, moravam 5 pessoas, né? Eu, minha mãe e minha irmã, e minha avó e meu tio. Só pra gente registrar aqui rapidinho. Quantos irmãos que o senhor tinha? Eu, É. sei não. Mas que você sabe, que você conheceu. Eu conheci 3. Quais são os nomes deles? Quitera, que era mais velho que eu, 2 anos, né? Aí tem meu irmão, aquele lá, o Zé, né? Aham. E a Cida. A Cida foi a mais nova, né? Aham. Aí eu já estava meio grandinho, já meio carrancudo, sabe? Carrancudo? Era, já Por quê? já tinha crescido um pouco, né? Ah. Já estava. Não tinha crescido muito, não. Não, né? Mas aí eu já tinha mudado o jeito, né? Eu novo, né? Não sabia nada, não entendia nada. Aí a minha mãe ficou grávida da Cida. Aí eu não gostei, né? Opa! Opa! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aí eu não gostei. Aí minha avó falou pra ela arrumar que era para mim criar. Eu disse, então não tem problema, mas ela arrumar e você cria, né? Porque a minha avó nós nunca se entendeu, né? Sua avó, você lembra o nome dela? Aí eu não lembro não. Ela tinha um apelido de Bilia lá, Bilia Pau, sei lá, o nome dela não sei como é que era não. Mas nessa casa, ela morava com vocês? Nós moramos com ela lá, depois né, que nós mudou, a mãe fez mais um puxado assim, um quartinho atrás, do lado, né? Aí ela morava com a gente lá. Aí, A sua avó. E seu avô, você chegou a conhecer? não cheguei a conhecer ninguém. Só minha avó mesmo. A minha mãe, aí tinha 3 tios, eu, né? 3, Irmãos da sua mãe. mas da minha mãe. 3. Tinha Júlio, Severino e esse José. Chamava para Zé Barro. Zé Barro? Era o Júlio. Severino era policial. Ah, é? O meu tio Júlio, que era o mais velho, negociava com suíno novo, porquinho novo. E esse outro mais novo vendia óleo para pôr récord do cabelo naquele tempo, sabe? Aham. Ele ia, não sei onde ele ia, deixa isso aí bem. Poxa, Depois? E dá para ele pegar. lá, É. Para ele não, agora os netos, porque ele vai usar aparelho no coração. meu tio mais velho, nesse negócio de forró lá no norte, foi nesse forró, o cabo foi lá matar uns caras lá, chegou lá, matou ele. Esse tio meu. Sem nada de nada. Tinha nada a ver com a Nada, história. cara. Esse Severino meu também era muito presepeiro, sabe? Uhum. Daquele policial que só sempre
Para arrumar encrenca, Sei. era ele. Ele tinha tanto buraco no coito de bala de faca. Uma vez eu fui levar ele lá num buraco lá para ele tomar um banho. Ele falou, meu filho, não falta que eu nem seu tio não. Seu tio é doido, assim mesmo. Aí ele até era casado, acho que ele morava em Alco Verde, né? Aí quando mataram esse irmão dele mais velho, ele já tinha trabalhado nessa cidadezinha que eu, perto do meu nasci, São Caetano, né? Eu sou registrado lá. Aí ele ficou atrás do cara, o cara estava preso lá. Mal que viu ele subindo lá em cima da casa dele, desceu e cascou. Aí o cara soltou, ela tinha lei, tinha nada, sabe, naquele tempo, né? Aí nunca apareceu na família para dar uma queixa nem nada. Aí ele, depois o cara soltou, foi embora para a Lagoa. Não sei como o diabo fez, que ele foi encontrar o cara lá em Alagoa, O cara que tinha matado o irmão o dele. irmão dele. Aí encontraram, ele perguntou para ele se ele conhecia, sabia quem era ele, né? Ele falou, sou irmão de Júlio Barro. Aí o cara cagou todinho. Aí deu fim o cara para lá. Aí veio para correr trabalhando, com certeza ele bateu no moleque. Viu? Isso aí eu não tenho nem dúvida. Viu? Diz que o moleque mexeu com uma véia lá, e ele diz que foi ajudar lá a véia, não sei o quê, mas ele, com certeza, ele deve ter dado um chicotada no moleque. Aí no dia da folga dele, ele estava jogando snook num bar. O moleque arrumou uma espingarda, daquelas espingardas que tem um canto da grossura assim. Carregou de cabeça de pé, parafuso, a porra toda. Entrou por detrás do bar escondido, meteu o fogo, o miolo ficou pregado na parede. Aí matou ele. Matou. Então os dois irmãos da sua mãe foram assassinados. Foi os dois, só um que morreu morte natural. Mas não tranquilo, né? Os outros eram. Aí bicho, eu não sei bem onde eu nasci, mas não falou. Assim, porém, entendeu? Aí, dessa assistente que eu tive lá, com a minha avó mesmo, aí eu dei uma viajada lá pro sul de Pernambuco, Alagoas, Mas quantos anos você tinha nessa época? uns 14 anos, 13, 14 anos. Fiquei uns tempos pra lá, voltei, Mas fala mais dessa viagem. Foi como? A pé, de ônibus, de caminhão. pegando carona? Nós não estava no caminho velho lá da Cachoeirinha. Saía 3 horas da manhã e ia pra Cachoeirinha lá de pé. Cachoeirinha é perto de São Caetano, da cidade. Aí ia chegar lá 2 horas da tarde, nós estávamos lá. Não é longe não, é perto, porque vai demorando, não sabe? Mas é perto. Vai pro sul, vai ficar perto do seu casado, você casou mais ou menos, você quer mais pra cá um pouco, né? É Palmares de Una. Quando fui ver lá, até fica perto lá. E pra lá de lá, o que você espalhou para todo canto, sabe? Foi para todo lugar, até para Porto de Galinha. No dia que eu fui lá, em Porto de Galinha, o cara falou, vou levar ali da usina. Aí cheguei lá, usina Capricho. Assim, minha velha desse tamanho, parecia um engenho moecano. Eu disse aí lá a usina, rapaz. E quando nós estávamos lá, aquela chamada nós para trabalhar lá. Lá de lá encostado em Porto de Galinha. Saiu um pouquinho, até o canavial já. Aí ali você chega ali, é pinhão, espalha para todo canto, sabe? Aí um caminhão para Lagoa, outro sai não sei para onde, outro sai não sei para onde, aí você vai do que você. Cada carro faz uma oferta para você. Para você ir trabalhar? É feito trabalhar, bacana, né? Ah, tá. Então assim, quando você tinha uns 13, 14 anos, você pegou um caminhão, foi para esse lugar, aí de lá tinha o pessoal, ó, eu vou para tal lugar, aí tem uma oferta para você trabalhar lá no canavial, X ou Y. É isso. Entendi. Aí trabalhei uns tempos lá e vim embora. Aí voltei,
Essa foi a primeira vez que o senhor tinha saído da região onde você morava? Foi. Você tinha morado ali a vida inteira e nunca tinha saído? Não. Ou já tinha saído alguma vez Não, em alguma outra viagem? o lugar mais longe que eu saí era a Cachoeirinha e uma vez fui lá em Garanhuns. E aí, antes, só dando um passo para trás aqui, você tinha uns 13 anos, mas antes, quando o senhor era criança, como é que era a sua vida assim? Foi sofrida, viu, bicho? Todo dia eu fico perguntando para mim e agradecendo a Deus como foi que eu consegui sobreviver. Por quê? Porque não tinha nada, bicho. A pobreza era negócio era feio. Eu vim postar um sapato no pé, eu tinha 13 anos, quando eu comecei a trabalhar. Mas, por exemplo, Entendeu? Eu andava descalço. tinha escola? A escola eu estudei um pouco numa escola até boa. Boa não. Era uma escolinha na roça, sabe? Mas o pessoal muito bom. Né? Como a dona, ainda hoje eu lembro o nome dos dois. O tempo todo. Eu era pequeno, meu irmão, eu lembro. Era a dona Marieira, que era professora, e seu Alves, que era o esposo dela. E ela dava aula para todas as crianças? Para o pessoal ali da região, na casa dela mesmo, né? Na sala da casa dela. Na sala da casa dela. A casa era o banco, era aquele banco de madeira, né? Mas era muito boa, muito atenciosa, né? O seu Alves chegava do trabalho meio-dia da roça, ajudava a gente. Né? E eu estava bem, rapaz. Estava bem. Aí quando Aí minha mãe lavava roupa lá numa fazenda lá, né? E tinha uma escola lá. Uma escola de rico já, né? E lá o cara só vale alguma coisa se ele tiver menos uma vaca velha, uma jumenta e uma poica. Se ele não tiver nada, ele está fudido. O nego só quer fuder. Se não tiver nada, ele for lascado mesmo. Então, aí minha mãe me pega, me tira. Eu estava bem nessa escola. Bem mesmo. Eu era bom na matemática, agora eu estou ruim na matemática. Mas quando eu era novo, que eu fui lá para o Suberno, poxa, o peleteiro me entregava uma coisa de uma área de terra para fazer, aqui do Secap. Eu espalhar os pinhão todinho, abraça lá chama abraço, não é metro não, sabe? É 2,20 metros. Aí o empeleiteiro, quando ele joga a coisa aqui, abraça aqui, que ele vai cair lá, já foi para 2,5. Na hora que via, não dava certo os 2,20 metros que era para dar. Não, mas lá essa aí já estava. Aí depois a usina andava medir e lá a braça é mais pequena, né? Onde ele ganha dinheiro, né? Ah, entendi. Aí o empeleiteiro gostava muito de mim, mas fazendo com ela. Lá em Maceió, a usina que eu trabalhava, Bititinha. Aí ele me deixava lá e eu saía. Quanto você vai, que quanto? Tanto. Aí ele media para uma coisa aqui, o outro lado, aí mede comprimento de novo, né? É X por X, né? Isso aí você vai soltar na turma. Aí quando você vê o lugar meio bom, eu pego e deixava para mim, né? Quando eu ia deixar. Eu era bom dia na matemática. Aí minha mãe me tira e põe nessa porra dessa escola lá, mas não deu certo não. Só deu azar. Por quê? Não deu azar. Aí bichinho, papai, fulano lá, que era filho da fazenda lá, só dava valor que ele tinha alguma coisa. Né? Mas o peão fudido mesmo, aqueles pobrezinhos que tem eu, e ele de chinelo vai lá pra lá. Oxi. Aí um dia tinha uma menina lá, eu lembro o nome dela, chamava Gilda, que era bem grande já. E tem um negócio na sexta-feira, eu nem sei como é o nome que fala, né? E elas cobram as letras pra gente adivinhar, né? Tipo um ditado, você tinha que falar a palavra? Eles cobram a letra. Ah, tá, entendi. Cobrir a letra, entendi. A letra, e para você falar que letra que é. Se você acertasse, tudo bem. Se você não acertasse e a outra na frente acertasse, aí tem uma palmatória de. Já viu a palmatória? Já. Aí aquela
pega a mão do cabo assim, ó. Se for aquela que gosta de você e tal, ainda faz só um. Só pra. Ué, mas se não gostar, meu filho, o cara se mijar todo. Aí teve uma vez que eu peguei, eu aceitei, a menina errou lá, essa Gilda. Mas bicho dele. Era o aluno que batia no outro aluno? Aí você pegou e bateu na mão da menina que era da filha do dono da fazenda lá? Não. Não? Eu conheci o pai dela e ela. Mas ela tinha batido em você? Eu não sei. Aí agora eu tenho que ficar pensando porque eu fiz aquilo. Eu bati e foi para lá chabão lá. Já estava Não é ganhando. coisa de louco. Aí, desse dia pra cá eu não frequentei mais a escola mais lá não. Aí não fui mais não. Mas aí, então a mãe dela, ela trabalhava nessa época lavando roupa na fazenda? Era. Aí me tira da escola lá que eu estava, né, que era perto, pessoal tudo humilde, né? Gente boa, o senhor chegava, meio-dia, ensinava a gente, deixava a enxadinha dele lá fora, ensinava, ajudava a gente, a mulher era bem, né, cuidadosa, não é tudo direitinho. Quem aprendeu com ela lá sabe muito bem, né? Era pouco, era tudo lá, era todo junto, um ano sério só, né? Não era dividido por idade, Tudo né? idade, não, era tudo junto, sabe? Aí era muito bom, eu gostava muito. E essa professora, que aconteceu isso aí, chama Luzia, chama. Eu nunca mais falei com ela. Nunca mais. Fiquei lá o resto de tempo, quando eu vim do sul. Depois, quando eu fiquei mais grande, eu fui trabalhar. Ficava lá, tinha uns caras lá, não era parente meu não, né? Uma família por muito bom, né? Ele gostava de mim pra caramba. Eu, moleque cabeçudo da porra. Aí eu era bom na enxada. Que amanhã ela pega. Aí ele gostava de mas eu gostava de fazer assim, né? E aí eles tinham um bocado de terra de roça para caipir. Aí ele ia lá, aí ela disse, dou tanto para tu fazer isso aqui. Eu digo, não, é tanto. Eu sei que nós fazíamos o rolo e peleitava, aquela área de terra, né? Isso você tinha quantos anos? Aí eu tinha uns 13 anos, 14. Mas foi antes de viajar. Foi antes. Depois que eu ia de novo, eu não trabalhei mais lá, não. E você começou a trabalhar lá com qual idade? Rapaz, nós temos que estar com 7 anos, rapaz. 7 anos eu estava na roça, é homem, é mulher, tudo. Eu não trabalhar a vida com ele. Uma enxadinha desse tamanho assim, né? Você fica lá fuçando no meio dos outros lá, né? Que não está fazendo nada, mas fica em casa à toa, não. Minha mãe era muito trabalhadeira. Teve os problemas dela, teve, né? Mas falar não, ela era preguiçosa, ela não trabalhava, não, ela tocava a roça, porque o negócio era difícil mesmo, né? Porque é difícil, mas e a terra não ajuda também, né? Onde nós morávamos. Porque aonde o pai dela morava, a terra é fraca de lavoura. Mas não é só lá feijão e arroz que você vê. Lá tinha a manga, tinha a jaca, tinha a goiaba, tinha a laranja. Tinha tudo de fruta, né? Uhum. Tem o caju. Aí ajuda uma coisa com a outra e no fim dá tudo certo, né? Aí tem uma vagem que você pode fazer uma vagem, plantar tomate. Porque se for verdura, que teve um irmão dela plantar os canteiros lá. Cada pé de alface era desse tamanho. Falou que não levava para vender porque era barato no tempo, né? Porque era barato, porque o cara levava na cabeça. Anda uns 12 quilômetros ou mais. Com um balaio de coisa na cabeça, que não dá 20 pés de alface e enche aquela porra. Olha, se for 20 pés de alface daquele tamanho, aí você leva um pé de alface daquele tempo para vender a 50 centavos, você levasse 1000, né? Aí era bom, né?
Você leva 20, 30. Mas ele precisava ter um caminhão, alguma coisa assim, né? Não, tinha os caras que faziam frete lá, né, bem? E o caminhão fazia Mas frete era lá. mais a cabeça. Minha Era mãe, aquele era preguiçoso minha mesmo. mãe mesmo sofreu. Era preguiçoso mesmo. Minha mãe carregava bala de cravo para vender Né? na cabeça. A terra já é outra, sabe? Já tem tudo. Lá onde nós foi criado mesmo, Minha mãe onde nós, sofreu. que até uns 15 anos que eu fiquei por lá, mais ou menos, lá aquele só dá naqueles 3 meses. Se você colheu daqueles 3 meses, tudo bem. Se não colheu, não colhe mais. Então você falando que a terra onde o senhor morava ali era pior do que a da avó Rita ali, por exemplo. Era, porque lá tinha tudo. Lá você não passava fome não, né? Elas moravam ali. Lá Aí, não passava fome. não. Você Eu lá tinha sofria, tudo. Você ia porque passar fome. Você saía de um trabalhava pé de demais. manga, um pé de laranja, um pé de goiaba, um pé de jaca. Deixa eu só conferir se tá gravando ainda. Tá certo. Aí não tinha jeito de você passar fome. Pelo menos fruta ia ter, né? Mas quando eu era pequeno mesmo, rapaz, eu sofri pra caralho. Sofri porque lá ninguém respeita ninguém, sabe? Você, olha, o cara ser criado sem pai e sem alguém para assumir, ser filho de mãe solteira, não é fácil não. Porque todo mundo quer tirar uma casquinha com você. Quer tirar com você, você tem uma irmã, ela já pôs sua irmã no meio. Aí a mãe, é você pequeno, né? Vai fazer o quê com mais irmãos grandes? É o grande, o irmão, aqueles caras velhos que ficam fazendo esse tipo de piada pra você, entendeu? Aquelas piadas desagradáveis, né? Uhum. Você fica com a cabeça meio, né? Mas o que tu vai fazer? Se você for falar, os caras larga logo a tapa do focinho logo. Você não tem pai, não tem mãe, não tem porra nenhuma. Entendeu? Para te defender. Quando você tem uma pessoa para te defender, tudo bem, quem não tem, só por você é filho de uma mulher solteira, aí o cara pede embora, né? Aí você vai desanimando do negócio, sabe? Aí, por isso, Você vai por isso que você crescendo, foi ficando. Você vai crescendo, vai com aquilo, vai juntando aquelas coisas, né? Aí quando eu voltei das viagens, aí esse velho que. Velho não, ele era novo ainda, né? Porque a gente era novo, pensa que o outro que é mais velho, um pouco é velho, né? Aí ele já tinha morado lá perto, onde nós morava. Aí ele pegou, vendeu o sítio lá e comprou um sítio lá perto onde ela morava. Eu só não conhecia ela lá, morei bem pertinho. Morei vizinho, não se conhecia. Veio. E eu andava lá pertinho da casa dela. Que era onde? Isso já era no breve, já no lugar, No sítio. no sítio, já lá pra baixo. Lá já tinha de tudo, né? Aí o velho estava mandando pra lá e quando eu voltei, ele tinha uns filhos, mas era tudo lá em casa aqui de São Paulo, outro não sei por onde. Ele estava sozinho, ele, a mulher e acho que desse tamanho, era bem. É. Chiquinho. Quantas semanas eu passei com ele, andando com ele. Aí eu fui morar lá, morei lá uns tempos com ele, Então, só pra pegar aqui. mas trabalhava. Você, esse cara, esse velho que você tá falando, qual era o nome dele, você lembra? Pedro Armino. Belarmino. Pedro Armino. Pedro Armino? É. O Pedro Armino, então, ele tinha um sítio e aí ele precisava de ajuda lá no sítio. Aí você foi trabalhar com ele lá. Ele tinha uns 2 sítios, né? Mas e você conheceu ele antes da sua viagem? Conhecia, desde pequeno que eu conhecia ele. Ele tinha um sítio perto da minha. A mãe morava lá. Aí ele vendeu esse e comprou um outro, Comprou outro lá. num lugar melhor. Pior. Pior, que não dava, só tinha fruta e café. Mas tinha uma hora que o café já estava velho, eu tinha hora de café bonito, mas fruta tinha, todo tipo lá, né? Uhum. Até para mandioca o bicho era ruim, né? Cadê a mandioca? Né? Mas ele comprou esse terreno, né? Esse sítio. Ele não foi lá, né? Aí quando ele morava lá, ele só comprava só aqueles animais de raça, sabe? Aí teve a feira lá na quinta-feira. Acho que ele tomou umas cachaças lá, começou a fazer uma graça lá, montado lá
no animal lá, você caiu, quebrou a perna. Aí, não tem médico não, bicho. O cara ficou lá na cama, com a perna pra cima, assim, sei que pôr uma madeira assim, e o cara fica lá assim, ó, até só. Até sarar, se sarar torto também. É desse jeito. Até uma médica pro odontia lá, não é? Aí ele mandou um colega dele, não era o Bia, não era o colega dele. Esse tinha um sítio bom também, esse senhor também. Aí ele foi lá ver, rapaz. Foi no tempo lá, chegou lá, viu aquela fartura laranja, jaca, banana, café, a porra, tudo. Aí o cara, que doido. Aí já comprou o seu negócio da hora já. Comprou o sítio lá. Foi no tempo que o negócio estava, né, tudo fruta de todo tipo. O cara lá não tinha nada, só tinha de burro. Mas aí na hora que chegou lá não era bom. Quando ele chegou lá, veio com o caminhão velho lá de lá, aí foi pro São Caetano, tem uma serra lá, chama Serra da Cajazeira. Meu amigo, para você subir, só se for quando o cabelo novo subia, né? Porque eu fiquei usando lá e eu subia só para levar as meninas uma namoradinha que ela ia para São Caetano no sábado de noite. Eu ia no sábado de tarde levar ela na sexta-feira. E ela é bicho besta, né? Ia mais ela e a sobrinha dela, sei lá o que era. Chegava lá, ela ficava na casa da irmã e eu voltava de pé sozinho. Rapaz, eu fico pra lá. O burro é bicho besta. Aí depois quando cheguei, ele me chamou para ir ficar com ele, ajudar ele lá, e eu fui. Fiquei trabalhando lá mais um bocado de tempo, graças a Deus. Não ganhei quase nada, que eu trabalhava só cuidando dos bichos dele, né? Do gado, da roça, que eu podia ajudar, eu fazia tudo, né? Aí ele pegou, arrumou uma terra lá no colega dele, lá perto dele morou mesmo, para trabalhar, para plantar milho, feijão, né? Abóbora, essas coisas que dá muito. Aí eu mais ele reservava, eu ficava 8 dias, 15, lá dentro do mato mesmo. Um lado não era desse tamanho não. Feito de tábua, de madeira, pau pica assim. Aí descia nas madeiras assim. Aí depois veio com aquela telhinha de barro assim, telhinha da antiga. Cobria lá. E a porta era os pau também, você saía, ponhava os pau. O que passasse lá fora você via todinho. Um bicho, um cachorro. Aquelas noites de lua lá. Era no meio do mato mesmo, no meio do mato. A roça ficava assim uns 50 metros. Para frente já era a roça, né? Onde nós trabalhávamos. E ele deixou de fazer o rancho perto da roça, né? Ficava mais. Não, fez dentro do mato. Aí daí ficava lá, quando tinha eu e ele, ficava lá conversando, então, quando a vez ia um espinhão lá do brejo, lá de onde nós morávamos lá, ele morava, tinha uns 4 rapazes, 3 ou eram 4 rapazes, irmão, né? Eu lembro só do nome, era. Lembra que Zezinho, Caetano, e o outro. Era 3. Às vezes eu ia lá, ficava 8 dias, 15 dias trabalhando. Aí era bom, né? Aí você põe uma rede aqui, outro põe aqui, outro põe aqui. Outro... Aí dá pra ficar conversando. Aí você fica contando história, sabe? Aí é bom, né? Aí tem mais companhia, né? Aí quando eu velho estava, era bom porque aí ele ficava tomando conta mais das panelas lá, as panelas tudo de barro, né? Uhum. Aí a gente ficava trabalhando lá na roça, na hora de almoçar. Aí almoçava, descansava um pouquinho, cansava até tarde. Eu plantei relógio, tinha porra nenhuma. Tudo Era pelo sol, né? pelo sol. É, ele sabe que hora que é não. Aí era bom, mas quando não, aí eu ficava sozinho, ele ficava. Aí graças a Deus não tinha, nunca vi, dei um caçado passar lá por perto.
E eu desconservia tudo lá de França. Eu boto assim. Aí, graças a Deus, era. Dormia com as cobras. Aí depois parei, mas ele Mas ele tinha a casa dele? tinha. Ele tinha a casa dele, e vocês ficavam nesse Não, outro. mas ele já botava, ele ia pra lá e ficava mais nós também. Quando Mas ele a casa dele era longe, então? desse era sítio. lá perto da Rita. Ah, então Morava onde longe. ele plantava? Ele não morava onde ele plantava. Não, era longe. Esse sítio era só para plantar mesmo, não tinha uma casa lá nesse Não, sítio. esse que ele sítio não era dele, ele era do colega dele, do fazendeiro lá que tinha. Aí deu tempo para ele trabalhar. Ah, e era mais longe, entendi. Então É ele tinha o longe pra sítiozinho caramba. dele, que tinha algumas coisinhas, mas ele ganhou essa outra terra e nessa outra terra não tinha uma estrutura lá. Não, lá não, essa terra lá é. Banheiro, Mas que banheiro! Era no campo, filho. Mato mesmo, ela tomava. Era no campo. Aí nós ficava lá 8 dias, aí a veio ir, ele ficava. e aí para cozinhar, você falou de panela e tal, era o quê? Era fogueira? Fogueira, não fazer, fala o seguinte, você pega 3 pedras e põe assim, aí faz o fogo, põe a panela em cima e panela de barro. Aham. E o couro está. Aí tem que meter fogo lá na bicha lá, e lá nesses lugares assim, tem umas madeiras que quando pega fogo esquenta que só a porta. Aí você com meio-dia estava tudo cozinhado lá. E comia o que nessa época? Era arroz? Era... Arroz meu amigo, arroz Não meu, era tinha feijão e farinha. Quando chegamos aqui. Não, lá meu pai comprava arroz. Ah, Era só feijão e farinha, e quando cozinhava uma broba, era só isso só que tinha lá, não tinha mais nada não. frango, carne. Carne era hoje só aquela carne seca, de jabá. Carne seca, o peixe que tinha bom lá antigamente, que hoje não tem mais, né? Aqueles peixes nem aqui não tem mais. Como aquele bicho bonito, aquele bagulho desse tamanho assim, com sal na porra, bicho. Aí tirava um pouquinho do sal e metia dentro da brasa lá. Fazia sopa, fazia assado? Que sopa, pai, joga dentro da brasa lá e. É assado na brasa. Assado na Deixa a brasa. brasa lá, o bicho. A carne seca também, mete no espeto lá e dá uma esquentada lá e. Uxi, água quente lá, aquele buraco lá. Que vinha, põeva num pote de barro. Lá tem uma jarra de barro grande da porra, cabe você. Mas lá do sítio do cabia, né? Tem que ser uma lata d'água, 2 latas, pra passar um dia. Pra beber. Fazer comida e bebida. Banho, tinha um rio. Passava o rio Sagrado lá. Se tivesse que tomar um banho, que ele tomava na água salgada lá, né? Aham. Não tinha água não. Pra fazer comida e essas coisas, ia buscar lá no terreno do outro cara lá. Agora, para tomar banho, quando tivesse que tomar banho, lavar um pé, tinha que ser lá dentro do rio. Aí tinha água salgada, né? Aí outra coisa não tinha, não. Aí o difícil mesmo foi quando eu fui de novo, até vamos supor, 12 anos, né? Vamos supor. Aí eu passei coisa difícil, né? Passei, porque você sozinho, sem ninguém, aí também eu ia quando queria, voltava quando queria, aí também eu deixei. Aí assim me criei e foi desse jeito. Nunca ninguém mandou em mim, ninguém mandou fazer. Esse velho, coisa vai comigo, não. Aí era o filho. Mas você está falando que nessa época de até os 12 anos, né? Que foi antes de você fazer a sua viagem primeiro para trabalhar e tal. E você fazia o que queria nessa época também, assim, a sua mãe não ficava muito em cima, assim. Não. Quisesse ir e voltar a hora que quisesse. Eu saía da sexta-feira de tarde, voltava na segunda. Se eu tivesse os forró, tinha um cara lá que tocava violão, lá ia mais dele, lá ficava 2, 3 dias lá. Vocês, Da gente pequena. para ficar vendo. Como é bagaceira lá. Mas era difícil, né? Eu achava um presente para dar papo. Quando eu tinha 13 anos, eu já tinha começado a trabalhar, ganhava um dinheirinho. Aí estava mais outro colega lá, fomos pro cabaré.
cabaré lá de dia, sabe? Uhum. Tem um lugar separado só para isso, Aham. de dia. Só que presepada da porra, que acaba, o moleque vai, né? E o moleque hoje não apronta não, né? Mas não apronta. E era cheiro mesmo. Cheguei lá, Imagina se fosse. um cigarro no bico, mano, uma faca na cintura, chega a polícia. Aí já enquadrou eu e o outro, estava mais eu. E não teve saída não, bicho. O cara me deu uma tapa, rapaz, ainda bem que pegou no cigarro. Porque se pega na minha boca, tinha que arrebentar. Eu acho que o cigarro até hoje não caiu. Foi. Tomou minha peixeira, minha faca, né? Tem faca de 8 polegadas, tudo bem aboladinha, né? Tomou e suma, senão vou meter ele no xadrez. Aí, meu amigo. Aí nós saiu, quando nós saiu, um pouquinho, mas nós corremos, bicho. Eram uns 7 quilômetros para chegar em casa. Mas assim, ali, mas o que a polícia sempre ia nesse cabaré pra ver o que se tinha menino menor de idade? O que Pra era? ver o que estava acontecendo, né? Tinha 2 policiais na cidade, aí ficava andando. Aí Então, mas por que eles encrencaram com vocês lá? Porque vocês eram menor não, de cara, idade? não era tempo de ter lugar de ter moleque. Entendi. Quando nós chegou, ninguém falou que não podia entrar. E aí, na hora que a polícia chegou lá, Ah, meu amigo, é o corrido. Aí fumo. Mas moleque não sabe como é que é, né? aham, Aí nós chegamos lá no meio do caminho mais ou menos, esse outro que estava mais eu entrava para cá, era mais perto da casa dele, eu ia pela estrada. Né? Rapaz, mas toda vez que eu olhava para trás, eu pensava que os caras vinham atrás de mim. E eu tome, perto. Aí quando eu cheguei nessa dita fazenda que aconteceu isso aí, já tinha aqueles cachorros bravos, né? Por azar, os cachorros estavam soltos. Nós tínhamos que fazer uma seca lá, você não sabe o que é, não. Ela que chama velói, né? O bicho tem um leite da porra. Tinha cortado essa seca, ele deixava a madeira tudo cortadinha, arrumada assim, né? Rapaz, o cachorro veio em cima de mim, eu vi com tanto medo que eu peguei um pau daquele que já estava, acertei mesmo no pé do vidro do cachorro. Foi pau, o bicho ficou enrolando, gritando, aí o outro aqui, ó, saiu o capé, foi embora. Aí eu corri até chegar em casa, foi de uma carreira só. Aquilo é, achei que não tem ninguém, é aquela, uma vida de aquele, sei lá, ver aquela vida lá que a gente levava. A feira era na quinta-feira, na sexta, sábado, aí do sábado, domingo nós ia jogar bola. Aí quando vai ficar mais velho, já ia jogar bola, jogava bola lá nos campos lá, nos campos bons que tinha lá. Aí você sai daqui e vai jogar, poxa, daqui em Guarulhos. Aqui na Vila Lavão, você vai de pé. Aí ajuda aquele monte de peão, né? O peão mais velho, tinha um peão que jogava no time melhor, né? No primeiro, né? E tinha os moleques que jogavam no segundo, né? Aí nós jogávamos lá também. Se tivesse um forró, nós só vinha no outro dia. A vida ela comer, ninguém sabe se esquecia, se almoçava, se jantava. Não tem nem ideia como foi aquele negócio lá. Aí depois que eu mudei para cá, eu já não conhecia ninguém, né? Eu fiquei mais caseiro até entrar no clima dos cabos lá, daí conheci alguém, né, lá. Aí eu fui amizade logo, o pessoal, aí eu morei lá. Aí o velho tinha o sítio lá, nesse sítio só tinha fruta, e outro sítio que tinha para cá que já era melhorzinho, né? Já dava lavoura já, cria gado já, tudo, né? gado era o que? Boi que criava? É, cria gado, já tinha, comprou o gado lá, aí eu cuidava do gado, ovelha.
cuidava de tudo, né? Borração, tudo para eles. De tarde deixou o bezerro separado da vaca, né? Que é para tirar o leite de manhã. Aí tirava leite, mas eu ficava sozinho lá desse sítio, uma cada duas dessas. As casas velhas, tudo. Faz, sei nem como é que faz aquela porra lá. Eu ficava lá. Tirava o leite de manhã, só para mim, tá vendo? Quando a esposa dele queria, que morava era bem longe do sítio, né? Ela ia lá, pegava ou mandava. Aí eu guardava já, eu tirava, aí lá no norte já tem o. Aí você é parido de uma criança, aí se você tem assim uma situação melhor, quer uma vaca, uma coisa, aí você dá o leite pro buchudinho até ele ficar grande. Aí quando eu tirava o leite, chegavam uns 4 moleques com uma garrafa lá, né? Aí eu enchia de leite, dava com os moleques, e o resto eu fazia coalhadas, eu comia. É bom, porque senão azedava, né? Se Não deixa- tirava pouco, não tirava tudo não, eu tirava só. Quando eles mandavam buscar, a dona Branca, que era a esposa dele, né? Ela falava que ia mandar buscar, então ela ia lá também, quando ela ia ficar um dia lá também. Aí eu deixava, mas quando não tirava só para mim mesmo e dá para os moleques lá que iam pegar, né? Aí eu tirava 5 litros, enchia aquela garrafa dos moleques. E lá o cara cria assim, aí é uma garrafa de leite dá nem 1 litro, né? 3 quartos, né? Quando é 1 litro, aí quando é 1 litro ele chega em casa, põe mais 1 litro d'água, faz 2, né? Dá diluída, né? Ela é leite puro, né? Você tira na hora, é leite puro. Aí foi quando eu melhorei mais, né? Graças a Deus. Não tinha mais essas bagunças de festa. Olha quando tinha um forró lá na casa desse pessoal, que eu trabalhei para ele ficar aqui mais quando eu comecei mesmo, eu ia. Porque leva o forró da hora. Né? Era bom. Lá era o seguinte, lá, se você fosse solteiro, tudo bem, você dançava com todo mundo. Mas se você fosse casado e fosse para lá e quisesse dançar, se você levasse sua esposa, você dançava a noite toda. Ela dançava com todo mundo, você dançava com todo mundo. Não tinha esse negócio não de escolher não. Mas se você fosse casado e quisesse entrar no meio lá e não levasse sua esposa, oxi, eu tirava você da sala da hora. Ah, é? É, tirava. Porque foi lá pra arrumar alguma confusão, né? É, para arrumar, né? Aham, Usar com a mulher dos outros e a dele em casa. aham. Não, se ele se levasse, aí dança. Todo mundo tinha um cabo lá que ele tinha 7 filhas. Só as mulheres, as filhas dele davam a festa já. Aí nós ficava lá, mas nós era tudo moleque solteiro, né? Aham. As meninas deles também tinham moleque nova solteira, dançava lá a noite toda. Mas eu sempre ia lá quando tinha um forró bom, eu ia lá. Agora, mas não E aí arrumava as namoradas lá. É, aquela namoradinha pela noite só e acabou. No outro dia o cabra já subiu, ela também. Se eu não aparecia, o pai também. É, só é desse jeito. Tem negócio de namorar pra ficar lá. Eu ficava mandando namorada assim, lá quando eu era novo, pra ficar com ela assim. Só uma noite só, mas dançava, tá bom. No outro dia já acabou já. Negócio de ficar encerrando. Mas dava uns beijinhos também. Pra dar um beijo era sacrifício da porra. Andava, toda a vida teve. Ninguém foi santo nunca, não. Eu andava na vida, estava escondido, mas não tem jeito. Estava lá, estava servindo de qualquer jeito, o cara arrumou uma saída. É. E aí depois que você começou a trabalhar com esse cara, você ficou quantos anos trabalhando lá com ele lá? Acho que era uns 5 anos. Então até uns 18 mais ou menos? Porque até 20 anos. Mas eu fiquei morando na terra dele lá, né? Uhum. Ele mudou, ele já tinha outro sítio, tinha vendido lá, mas já tinha comprado
outro. Aí eu também trabalhei lá em um bocado de tempo, né? Uhum. Nesse outro também, arrumando as terras lá, era só mato, tudo, fazendo terra para trabalhar, eu arando terra, que eu gostava muito de fazer, arando terra, né? Era terra, um arado assim, que aqui é com trator, né? Aqui é lá com 2 bois, né? Uhum. Junta de boi, você, o arado só você vira terra pra caramba no dia. A terra lá você virada assim, ela fica boa, viu? Boa de você cuidar, e a lavoura sai outro tipo de lavoura, tá? Uhum. Aí eu trabalhava lá, eu vivia sozinho também, eu vivia sozinho assim. Quando ele estava no canto, eu estava no outro, estava no outro, estava no outro. Aí quando eu fui casar, eu fiquei no outro sítio. E nesse sítio lá, nós vivíamos, gostava muito de lá, né? Era uma casa mais perto tem uma daqui na Jati. Uhum. Eu ficava lá, só que só chutar das vacas de noite. Batendo. Eu ficava lá, 8 dias, 15 sozinho. Eu ia lá pra casa, aquele desse tempo, moral desse sítio eu fiquei. Aí ficava mais uns dias e a vida era essa. Aí depois eu fiquei lá, né, arrumamos direitinho, fizemos um negócio lá, quando eu tomei conta lá do sítio, né? Aonde ele ia plantar, e aonde eu ia plantar, e um lugar que não podia plantar nada, né? Era um lugar assim que era cheio de palma, né? É a raça da lugar lá. Então ali tinha lá, acho que era até bom, eu plantava um milho lá, uma coisa, que estava bom. O outro dava mal caipira, tudo para estar tudo limpinho, né? Tudo limpinho. Para não deixar. Aí lá para frente, aí era a parte dele, né? Onde ele quisesse plantar, ele plantava, que era muita terra, né? Aí ele plantava mandioca lá para cima, tinha uma parte que era só para criar o gado, né? Uhum. Era muita terra. Então, mas então ele deixou você ficar usando uma parte ali pra você. É. Aí eu, para trabalhar, era uma parte. Agora daquela parte, que não dava nada mesmo, né? Só tinha essa palma, era só para cuidar, né? Para não criar mato. Aí não dava para plantar em coisinha, pertinho do meu terreno eu plantava. Porque aí a mulher criava galinha, né? Também. Uhum. Aí ela. Então você trabalhava no dele e no seu. É. E aí no seu você plantava umas coisinhas, mas também ainda trabalhava com ele. É. Ele te pagava um salário? Não, pagava porra nenhuma. Se eu fizesse, eu nunca trabalhei. Quando o cara trabalhava por dia, recebia o dia. Eu, como não trabalhava por dia, ele já sabia que eu não trabalhava mesmo. Ele falava mesmo, se fosse para mim trabalhar sozinho para o impeletrado, eu trabalhava, mas se fosse para pagar um dia, era perdido. Eu não fazia porra. Eu gostava de chegar e. Quando você dá para fazer isso daqui, Hã? tem uma área para. Aham, uma empreitada, né? Quando você quer dar para fazer isso aqui, tá. Aí eu fazia. Entendi. Mas ele pagava você então Aí nesse. ele pagava, né? Aí Entendi. ele pagava, né? Tá. Mas se fosse para. Mas para cuidar dos bichos, por exemplo, Não você pagava nada não. pagava Eu não? cuidava, não pagava nada não. Não me arrependi não. Aí quando eu casei, a mulher já criava um monte de galinha lá. Ele pegou naquele lugar que não era plantar nada e a inveja existiu mesmo em todo canto. Né? O velho pegou, não plantou coentro naquele lugar perto de casa, rapaz. Uhum. Lá inventaram, teve uma época que inventaram de plantar coentro para vender, o bicho fica desse tamanho assim, ó. Né? O coentro. Uhum. Rapaz, mas você pega um monte da pouco, quando você vai tirar cimento, olha, dá um saco desse tamanho, não dá 10 quilos não. Eu plantei uma vez um pedaço. Eu digo, não quero mais negócio com essa porra, rapaz. Não vale a pena não. Poxa, Que ele não pesa quase. não pega não, Não rapaz. pesa É não. só ele é folha, maneiro. né? Só um bagulho só, não, você deixa ele secar, né? Aham. Aí quando ele seca, aquele nome da porra só tem uma coisa lá, o bagulho da madeira.
Aí eu digo, ele pegou, plantou mais mesmo na frente de casa do terreno. Aí eu falei para a mulher, eu saía em uma roça, que já estava do outro sítio, do outro colher lá, do sul da Girona lá. Eu digo, só traz galinha cedo aí. Aí ela soltou as galinhas, rapaz, galinha quando você solta, dá uma chuvinha. E solta ela de manhã, vou contar com ele para o que tiver perto, ela Vai comer. vai se esconder. Cisca, arranca tudo. Aí destruiu o coentro. Aí, quando ele chegou, foi lá e ficou bravo. Aí reclamou foi reclamar com a mulher, né? Quando eu cheguei, a mulher falou pra mim. Aí no outro dia, eu era boca dura mesmo. Eu não levava conversinha de boa. Comigo era logo no 880. Falei, logo, se você quer reclamar, você reclama pra mim. Mas pra ela não. Você tem que reclamar pra mim se estiver errado. Você quer do Brasil plantar alguma coisa? Se eu não falou que você ia trabalhar de dar leite pra lá, aqui você não ia plantar nada, nem ninguém ia plantar nada, só era para cuidar do que tinha. Aí eu tinha galinha, arrancou tudo. Aí vinha pra cá, fiquei bem chateado. Eu trabalhava dando doidos. Aí peguei, meu sogro mandou fazer uma casa lá no terreno dele, eu peguei. Mas quando eu vi a casa lá, perdi tudo lá. Eu fui um cara que eu tinha. Já ouviu falar aquela história de você ter tudo e de ter nada? Aí quando eu mudei lá, né? Você teve esse desentendimento com ele e aí saiu de lá. Tirei, saí de lá. Aí fiz minha casa, morar, arrendei uma terra para trabalhar. Né? Arrendei uma terra para trabalhar. É difícil, né? A chuva não vinha, quando vinha era fora de hora, e era aquela confusão. Mas eu me virei, graças a Deus. Quando fiz a casa, aí fiquei lá um tempo. Aí fui pro Recife, né? Oi, ficou, tá aqui. Aí Tá. fui pro Recife, fiquei uns Você que sabe. tempos trabalhando lá e eu tinha deixado as roças já tudo para cá, né? Peraí, Eu tá? saí da empresa, a Microlite. Aí Então você foi trabalhar uma época no Recife, que não era época de plantar e tal, aí você foi aproveitar esse tempo para trabalhar para ganhar dinheiro. eu fui burro demais, tive que ter ficado na empresa lá, que era uma empresa grande, mas essa empresa era aqui em Guarulhos, uma empresa muito grande, Microlite naquele tempo. Esse filho de rádio, né? Aí eu tive chance lá também, né? Eu entrei no carro, entrei lá, mais um rapaz novo lá também, que eu já conhecia o chefe lá, trabalhava na mecânica, trabalhava só à noite, só arrumando as máquinas de noite, né? Aí o cara me perguntou se eu não queria trabalhar com ele lá. Eu deixei de mudar de setor e ficar só levando aquela caixinha de ferramenta e ajudando ele a montar as máquinas e montar, né? Aí eu, besta, pá, você estava lá, quebra o cabelo do pé. Aí já começou a chover, estava com as terras tudo pronta a casa. Aí pedi a conta, voltei, trabalhei lá uns 4 meses mais ou menos. Aí colhei, deixei quando eu saí de lá pra cá. Olha a cabeça seca. Ô, Cabulé, boa noite. Tudo bem? Boa. Vai você. Cabulé, Oi. quer ficar com uma? Não, cara. É, rapaz. Você quer pegar esse pelo, bicho? Hã? Você Deixa eu quer ajudar. pegar esse pelo? Pegar uma? Pego. Opa, obrigado, viu? Não.
não foi fácil não, viu? Mas graças a Deus sobrevivi, graças a Deus. Não, mas pera aí que nós estamos bem no início da história ainda. Comecei graças a Deus, nunca entrei em caminho errado, nunca gostei de confusão. Mas aí começou a chover, você voltou. Eu trabalhei, pulei muita coisa, deixei lá. Aí a mulher ficou doente lá, eu pedi a conta aqui também, de uma empresa muito boa. Voltei pra lá, aí trouxe ela pra cá. Não, mas pera aí que agora eu me perdi na história. Você tinha lá sua terra. Aí trabalhou em Recife, aí choveu, voltou, colheu e tal. Aí você veio pra São Paulo? Vim. Antes dela ficar doente. É. Mas pelo certo ela já era doente já. Aham. Era quando ela tinha uns 12 anos. E hoje uma menina com 12 anos aqui é moça, né? Até mãe já é, né? Desse jeito. Essa favela aí, o cipó comércio. Aí ela foi pro Recife, pra Caruaru. Quando ela tinha 12 anos, ela ficou internada lá, ficou em Caruaru, se tratando lá. Mas você sabe o que é que ela tinha? Era do Baço. No baço? Aham. Aham. Perto do Rio, né? Aham. Ela tinha aquele problema que onde ela morava, era de onde Rita morava pra lá ainda. E era um lugar frio da porra naquele tempo. Né? Aham. Aí daquelas águas que você pisando dentro é que dá essa doença. Né? Aham. Aí ela ficou lá, em Caruaru, não sei quanto tempo que ela ficou lá. Ela teve, se eu não me engano, pelo que me contaram, foi xistose, que é a barriga d'água, né? Não, mas o negócio dela foi do Basco, né? E o que deu foi isso aí. Aí depois da barriga d'água, né? Aham. Aí a barriga d'água dá em qualquer um mesmo. Desse colega meu que faleceu aí, o Zé da Cobra, que era vizinho meu, morreu do que aí. A barriga dele ficou desse tamanho assim. E 15 dias de tira, aí foi câncer. Aí deu dois fígados, né? Aham. Aí eu fui pra lá. Aí, né, ela falou pra ela quando se formasse moça, levar ela de volta pra ela operar. Né? Ah, entendi. Ela tinha tido alguma coisa ali com 12 anos, no baço. Falou, ó, você precisa voltar para operar. E ela não voltou? Quando tiver se formar, né? Não sei porquê, não tempo, né? Aquele tempo de o pai era um hospital grande lá em Caruaru, né? Uhum. Aí ela foi avisada com a freira lá, fazia as coisas para a freira, né? Comprava as coisas. Aprendeu muita coisa lá no hospital, né? Com ela. Aí ela estava boa, aí o pai dela foi, pegou, trouxe ela para casa. Trouxe escondida lá da freira. Ah, foi? Porque ela não ficava lá internada, lá. Ela ficava tratada, mas ficou lá dentro, lá, com a freira lá. Uhum. Aí ela, o pai Caetano foi lá, os pais dela, e trouxe ela. Aí pronto, ela se formou moça, não teve mais nada, né? Ninguém ligou mais para nada. E assim foi a vida, né? Aí conheceu também, nunca me falou nada, não sabia nada. Quando eu vim saber disso aí, eu já tinha os moleques tudo já. Ela tinha esse problema dessa doença aí. Eu cheguei mais aqui, eu era novo aqui, já tinha vindo passar 4 meses, voltei e não conhecia quase nada. Aí fui no médico particular lá em São Miguel, depois fui lá para Tatuapé. Tatuapé. Você, que a primeira vez que ela foi internada foi depois do. Como é aquele parque lá da Vila Mariana, aquele parque grande lá? Na aclimação? Não teve. Teve Ibirapuera ali. Ibirapuera. Ah, tá. Passava pelo Ibirapuera ali, era lá na frente, onde é o hospital de servidor, mas em outro hospital do outro lado. Aí ela ficou 7 meses, de lá ela veio para cá, voltou de novo para o Ficou hospital. 7 meses internada? Internada. Aí ela ficou.
Bela Vista. Rua Galvão Bueno, até lembro da rua ainda hoje. Depois ela saiu de lá, veio para casa um dia, voltei, foi para o hospital aqui do Braia, na Senhora da Conceição. Quando eu cheguei para visitar ela, tinha transferido ela sem falar nada. E eu para encontrá-la, sem saber onde era. Me deram o endereço, aí foi o cunhado meu, foi mais eu, fui até na Lapa. Não achamos nada. Aí quando nós atravessamos a Estação da Luz, que a gente passa ali por dentro, né? Aí vinha um cara do correio. Eu digo, não esses cabos, que esse cabo do correio sabe de. Né? Entende de endereço, né? Entende de endereço. Aí eu mostrei para ela, falou, essa aqui é longe, né? Pra cá não. Essa aqui é na Serra da Cantareira. Falou, tá vendo esse senhor aqui? O senhor vai para lá. E foi final lá nesse hospital. Eu ponho ele, e ele foi final lá pertinho do hospital. Vai para lá para o hospital mesmo. Aí já não dava tempo mais, que era umas 4 horas da tarde. Né? Ainda tinha que trabalhar. Você trabalhava à noite? É. Aí vinha embora, depois do outro dia, 6 horas, eu fui para ir morar nos Velhinhos. Apanhava o ônibus, fui para lá para a Estação da Luz, aí já fui só, né? O cara já tinha me explicado o ônibus qual era, né? Aí eu fui, nesse tempo, bicho, ali por dentro só era plantio de chuchu, ali para São Paulo. Passava de Santana, eu estava só de plantio de chuchu. Para chegar aí, a gente via lá de cima, lá, o ônibus passava na parte de cima, você via a Fernando Dias cá embaixo. Né? Aí eu sei que cheguei lá e parou lá bem perto mesmo. Aí o motor falou, é aqui. Aí eu subi, era tipo uma clínica de recuperação, né? Lá dentro dos pátios, tudo bem, aquele banco para se sentar, tudo, sabe? Aquele doente sentado para tomar sol. É desse jeito. Aí ela estava lá. Faz uns 2, 3 dias que a gente procurou. Eu, né? Aí todo dia eu ia, quase todo dia eu ia lá. Saía do serviço 6 horas, já apanhava o ônibus, ia para lá quando chegava 2, 3 horas da tarde, descansava um pouquinho, ia trabalhar. Um dia eu peguei o sono assentado lá. Sentei para pegar um negócio lá mesmo eu dormi sentado. Aonde? Tá girado. Aí foi duro, viu? Aí ela, por causa do tempo lá internada, ela faleceu lá. Né? Aí desse hospital, quem morreu lá também foi o pai da Tereza aqui. Já tinha um menino? Já, né? Tinha todos 4 já. Então, aí, eu não queria interromper essa parte que você estava contando dessa história, mas quando o senhor estava falando que o senhor já era casado naquele sítio que você teve um desentendimento lá no Dia das Galinhas. Quando foi que meu pai nasceu, por exemplo? Que ele foi o mais velho, né? Ele nasceu lá, no sítio. Nesse sítio aí das galinhas. Nessa época desse desentendimento ele já era nascido, você lembra? Não. Ainda não. Não. Aí você ficou mais um tempo lá e meu pai nasceu. Foi, ele nasceu em fevereiro de 67. 77. Eu casei em 76. 66. Ele nasceu no dia 19 de fevereiro. Bel dia. Meio-dia. E lá é tudo na base da parteira. Tinha um senhor lá, ela conheceu ele. Sabe quem é? Ele que era o médico, bem dizer, né? Que ajudava as parteiras a fazer. Ah, tá. Ele que foi o parteiro. Era barbeiro, era médico, né? Não, ele era, vivia só desse negócio, era mesmo. Era uma pessoa muito Para boa. tudo no mundo era Era ele. ele, Que cuidava. Como era o nome dele? Mané Gomes. Mané Gomes? Até o filho dele, que tinha um rapaz que era da minha idade, que nós saímos juntos de noite, eu morei lá. Ele também deve estar com um amigo da minha idade. Não sei de onde ele mora. Ele encontrou
minha que era amiga da Rita Ipaguá, não sei pra onde. Aí perguntou pra ela que ela sabia de um cara assim, 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 né? Era filho de Pedaininho e tal. Aí ela falou, você vai embora. Aí ela falou pra moça, aí ele falou que iria me ver de qualquer jeito, qualquer dia eu vinha aqui. Ela falou que tá aí. Não tem tempo, o filho dele mais novo que ele tinha, né? O do médico ou da fazenda? Não, desse cuida aqui, dava remédio, era ele, acabava doença, ele que cuidava. Aham. A primeira injeção que eu tomei foi com ele, que eu nunca tinha tido gripe, né? Tomava, mas tinha gripe, mas não tomava remédio. Tomava chá de qualquer coisa lá, né? Aí lá tinha esse velho lá, nós corrimos uma vez, fizemos tomar injeção. Ele fazia tudo, né? Isso é muito bom. Esse foi o pai do Zezinho, foi ele. Aí você ficou. Depois do meu pai, eu te dou. É a Fátima. A Fátima. A foto já nasceu lá onde eu fui morar lá no. Então, meu pai, Fátima, Doge e Vanderlei. Aí eu vim pra cá e tudo. Vanderlei é o caçula, o último. Aí, É. quando ele faleceu, tinha os 4 aqui, né? Então, mas eles estavam lá, Tava. em Pernambuco. Não, tava aqui. Ah, eles vieram com você. Tava aqui. Todos os 4 Todos dessa quatro. vez. Aí minha sogra também estava aqui. Aí minha sogra foi embora, levou o Vanderlei, Porque ele era o menorzinho. eu acho que ele devia ter 1 ano e pouco. Né? Eu não sei que quanto mês depois que ela morreu, ela também foi embora. Não sei quanto mês ela ficou mais, né? Ela levou o Vanderlei pequenininho. Mas, só para eu entender. Primeiro, então, o senhor veio para São Paulo para trabalhar. É. E aí depois ela ficou doente. Aí veio ela com os meninos. Aí eu fui lá e trouxe tudo. Entendi. Por que o senhor decidiu vir para São Paulo? Né? Por que ele decidiu vir para São Paulo? Porque a vida lá não é fácil, né? Você quando planta, que colhe não tem valor. Aí quando tem valor, você não tem nada para vender. Aí quando você planta, aí ou vem chuva demais, ou de menos. Quando você dá sorte de pegar o ano bom, né? Você colhe tudo bonitinho, tudo certinho, lavoura tudo tirada na hora, mas quando você planta que vem, atrapalha tudo, você perde quase tudo. Entendi. Isso aí. Aí eu vou para São Paulo, estava numa firma boa, rapaz. Aí também quando eu vim, né? Arrumei emprego em outra firma aqui, a firma boa também. Aí fazia o que nessa firma quando você veio trabalhar aqui a primeira vez? É Vrida. Ah, era empresa de vida. Aí da Reação Ribeira, aí hoje tem aí, né? Uma empresa grande da de muito. Antigamente ia na de Figueiredo também aqui na Dutra, mas agora não tem mais nada, quando começa a marginal ali, né? Uhum. A de Figueiredo fechou, aí ali ainda tem, é uma firma muito boa. Aí você era ajudante lá para fazer vida. Você não sabia fazer vida. Não, lá dentro, bem, lá tudo isso era pesado, né? Mas nós trabalhávamos era melhor, né? Lá, quando aquele bolo de vidro cai lá de cima, bicho, aquela bola de fogo pegando fogo assim, bicho já vem, bate no coisa lá, já sai a garrafa já, né? Aí já vê um negócio aqui, põe pra lá, pra aquela esteira lá. Fazia garrafa, essas coisas. Naquele tempo fazia muita garrafa, né? Entendi. Aí a Coca-Cola mesmo era tudo de garrafa, né? Aham, Aí saía tudo aquilo lá. entendi. Aí começou a trabalhar lá, aí veio, aí com os meninos, e aí nessa época, por exemplo, que a mãe do meu pai estava internada, e o senhor tinha que trabalhar, e ia visitar ela. Era sua sogra que estava olhando os meninos. Vem cuidando. Ô bem, pega 2 comprimidos pra mim daquele, de uma caixinha meia lixada, que só tem 4. É tipo esse daí, que é aquele compridinho. Quer 2 de um 2. só? Tem 4, né? Aí você traz 2 pra mim. Tá aqui na coisa, Não, tá lá tá lá atrás. dentro. Hã? Tá lá no quarto lá.
Aí minha sogra foi e levou o Vanderlei, fiquei com os três aqui. Daí tinha um cunhado meu, menor, ficou aqui também, ficava mais eu, aí eu dormia com ele de noite, né? Ah, tá. Irmão da. Irmão da minha esposa. Aí um cunhado meu fez uma cagada lá, quando ele morava num quarto lá, numa casa assim pegada, e levou uma mulher pra lá. Aí a dona da casa não queria, não aceitava, né? Uhum. Aí ele teve que sair de lá no mesmo dia. Aí nós trocamos, ele foi morar no outro onde eu morava, e eu fiquei no quarto que ele morava, né? Uhum. Mas meus meninos dormiam lá, né? Dormia com meu cunhado mais novo, mas teve um dia que ele acho que bateu do Zezinho, parece. Aí eu perdi a cabeça, né? Eu fiquei piado. Aí cheguei na firma e aí nesse dia eu saí até mais cedo para ver se pegava ele em casa ainda, no dia seguinte para trabalhar. É porque ele trabalhava de dia, então de noite ele ficava com. Era o outro que ficava, esse trabalhava na CIP também. Aí eu até cheguei lá, pedi a acordando, o cara foi legal pra caralho, né, comigo. Falou, ele com a cabeça quente não faz besteira, né? Você nunca pensa para pensar as coisas direito, né? Que já perde o. Olha, se a gente emprestar tanto para você ir levar suas crianças e voltar para trabalhar, dar mais férias, e te empresta um dinheiro, um valor lá, para você fazer levar as crianças e você voltar. E já está trabalhando, volta para o seu emprego. Eu peguei e não aceitei, né? O vício da porra, né? Mas levar, você fala, lá para Pernambuco? Eu levava ele lá, né? Aham. Passava lá uma semana ou duas e vinha, mas chegava assim, o emprego estava. E eles iam ficar lá. Ele ficava lá, né? Com meu sogro e minha sogra. Aham. Você vai tomar banho? É isso?